Meus irmãos, graça e paz. Estão me ouvindo aí, não, né? Então, agora tá. Amém? Glória a Deus. Convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 84. Salmo 84. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse salmo, né? Que nós não sabemos verdadeiramente quem é o autor. Alguns atribuem a sua autoria aos filhos de Corá, outros dizem que foi o rei Davi. Ao certo, nós não temos uma visão comum de quem verdadeiramente é o autor desse salmo, mas quem o inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem escreveu, Deus o sabe. Eu acredito que tenha sido os filhos de Corá. Contudo, outros comentaristas entendem que é um salmo composto pelo rei Davi. Então vamos lá, Salmo 84, o trecho diz o seguinte: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Que Deus possa aplicar a palavra dele ao nosso coração nessa noite. Eu não sei qual é o título que está aí acima desse salmo, mas no meu diz o seguinte: Saudades do templo. Saudades do templo. Eu acho que esse salmo ele fala sobre a felicidade do verdadeiro adorador. E como é difícil, irmãos, alegar crente. Parece que a gente tem uma mania, ou acha que isso já é um estereótipo de um crente, que quanto mais ranzinza nós formos, mais espirituais nós somos. Parece que é proibido a gente estar alegre, rir, né? Mas esse salmo ele fala exatamente sobre isso. Qual é a felicidade de um verdadeiro adorador? E eu gostaria de pensar com você sobre o seguinte, antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito. Eu não sei qual é o seu salmo predileto ou preferido. Algumas pessoas possuem salmo preferido e não há nada de errado com isso. Eu acredito que talvez o mais popular seja o Salmo 23. Talvez o salmo mais alegre seja o Salmo de número 103. O mais conhecido, possivelmente seja também o Salmo de número 91. É o salmo mais lido ou lembrado quando nós estamos orando. Eu não sei qual é o seu salmo predileto ou preferido. Talvez nunca você pensou sobre esse salmo. Mas esse salmo, irmãos, ele é tão belo que ele é chamado por alguns comentaristas de o salmo mais doce de todo o saltério. Spurgeon dizia que esse salmo, ele é a pérola dos salmos, de tão belo que ele é. E esse salmo, ele fala exatamente das peregrinações do povo de Deus até o tabernáculo. Essa é o pano de fundo desse salmo. Esse salmo, ele mostra a importância da casa de Deus para os crentes.
Esse salmo ele fala sobre a importância que tem um culto na vida de um salvo. Esse salmo ele vai falar sobre a adoração e a comunhão entre os irmãos. Veja que salmo precioso. Eu dividi esse salmo em 3 partes. Do verso 1 até o verso 4, o salmista evidencia o desejo da comunhão com Deus. Olha o que ele diz no verso 1. Ele diz o seguinte, verso 1 do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Isso me chamou a atenção. Eu sei, irmãos, que a maioria dos que aqui estão sabe o que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda que era armada no meio do povo de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo dele. E para esse lugar, que era um lugar móvel, era uma tenda móvel, os crentes iam para lá, convergiam para esse lugar para ofertar. Mas não só para ofertar, para louvar, para ouvir a exposição da lei, para ouvir a palavra, para oferecer seus sacrifícios e para estar em comunhão. Eles reservavam esse momento na vida espiritual deles para isso. E antes de nós pensarmos mais um pouquinho sobre o verso 1, eu gostaria de fazer uma observação aqui nessa noite, para você que se diz cristãos. Qual é essa observação? Existem pessoas no nosso meio que são dignas de dó. São aquelas pessoas que não veem nada agradável nos cultos realizados na igreja. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas. São pessoas merecedoras, na realidade, de nossa compaixão, que não se alegram a estarem num lugar como esse, em comunhão, em participação dos cultos. Parece que essa não era a visão do salmista. Para ele, a casa de Deus, como ele chama o tabernáculo, com certeza era o lugar central da sua vida. Ele diz que não era um fardo, que não era um lugar desagradável, que a casa de Deus, como ele diz no verso 1, é um lugar o quê? Amável. O que significa isso? É um lugar adorável, é um lugar desejado pelo coração dele, porque o coração dele era transformado. Irmãos, aonde está o nosso tesouro, está nosso coração. E essa é uma grande realidade. E você me perguntaria, pastor, qual a razão da igreja, no caso lá o tabernáculo, ser tão agradável, ser tão amável? Nós temos razão de sobra, porque o Senhor habita no meio do seu povo. E mais, é aqui, através da exposição da sua palavra, que Ele salva pecadores. É aqui, com certeza, irmãos, que Ele consola os santos, onde eu e você somos consolados. Por essa razão, para aquele salmista, como era agradável ir até o tabernáculo. Para nós aqui, como é agradável, deveria ser, virmos à igreja. O paralelo é válido. Isso é muito, irmãos, forte para nós. Porque é aqui onde Deus tira as nossas angústias. Quantos de nós não entramos aqui angustiados, com medos, muitas vezes, e saímos, irmãos, livres desses fardos? Veja como é importante a casa do Senhor. Uma coisa me chamou a atenção. Ele não ia a esse lugar por causa dos objetos. Ele não ia a esse lugar por conta do candelabro, por causa do altar, por causa, irmãos, das cortinas, das argolas de ouro, por causa da tampa do propiciatório, daqueles 2 querubins em ouro. Ele não ia para esse lugar por conta disso, mas ele ia a esse lugar não buscar, mas pelo contrário, ele ia prestar um culto de adoração ao Deus dele, que, diga-se de passagem, é o seu também. E ele chama esse Deus de Senhor dos exércitos. Veja se não é verdade no verso 1, olha aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que ele servia com lealdade a um ser que não perdia batalha. Senhor dos exércitos significa isso também. Ele estava dizendo que todas as vezes que ele se voltava para ele continuava reinando.
Todas as vezes que ele o buscava, o governador do mundo era ele, inclusive da vida dele também. O Senhor dos exércitos era quem governava. Ele é o soberano. Que coisa interessante, irmãos. E ele chega a dizer: quão amável, quão desejável são os teus tabernáculos, Senhor. Isso me chamou muito a atenção. Eu gostaria de dizer algo aqui a vocês, que eu aprendi com esse salmo. É num lugar como esse que ele nos ensina. É uma reunião como essa que ele nos anima, o Senhor dos exércitos. É numa reunião como esta que ele nos consola. Quando nós entramos na casa de Deus, nossas dúvidas são dissipadas. Quando nós ouvimos a exposição pública da palavra de Deus, nossos medos são superados. Quando nós ouvimos, irmãos, Deus falando, nossos olhos são abertos. Quantos, talvez todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós vivíamos no engano. E foram em reuniões públicas como essa, na casa do Senhor, na casa de Deus, como nós chamamos, que as vendas dos nossos olhos foi tirada, o véu dos nossos corações foram rasgados. Eu achei maravilhoso o que aconteceu, a declaração do irmão do cantor Sérgio Lopes. Eu acho que todo mundo sabe, ele teve um AVC. E aquele homem, não sei se estava na UTI ainda ou em enfermaria, em um vídeo que foi postado nas redes sociais, ele disse uma coisa muito interessante: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu sei para onde eu sei em quem eu tenho crido e para onde eu estou indo. E eu lhe pergunto, onde ele aprendeu isso? Quem foi que colocou isso na mente daquele homem? Foi aonde? Na casa do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, quando a morte chegar para nós, o que é que nós vamos dizer a nós mesmos? Você já pensou sobre isso? Quando você estiver nos últimos momentos da sua vida, o que é que você tem para dizer para seu próprio coração? Veja bem, se você não tiver a dizer nada, você vai se desesperar. Se não tiver nada na sua mente para que acalme seu coração, o que será de você? O salmista tinha, porque ele gostava de estar na casa do Senhor aprendendo, animando, sendo consolado. E ele continua no verso 2, olha o que ele diz no verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Que declaração! Os átrios do Senhor era o lugar onde o povo se reunia para adorar, para se juntar em comunhão e adorar o Deus que é Senhor dos exércitos. E por que ele diz que esse lugar era tão, digamos assim, que ele suspirava tanto por esse lugar? O que é suspirar, irmãos? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando eu sabia que eu ia namorar com Ritinha, meu coração suspirava. Não era não? Batia um gelo, um frio no coração. Botava 1 litro de Menes Clube, você não sabe nem o que é isso. 2 chicletes Plock no bolso e ia para lá. Meu coração ia suspirando. Meu coração ia alegre, né? Essa mesma motivação o salmista tinha de vir à casa do Senhor. Ele disse que o coração dele suspirava. Por quê? Porque ele entendia que era aqui, no caso dele, lá no tabernáculo, né? Onde o Senhor ordenava a vida e a bênção. O que está lá no Salmo 133, verso 3. É aqui onde o Senhor ordena a sua bênção e é aqui onde o Senhor ordena a vida. O que ele está nos ensinando aqui? Meus irmãos, você pode acreditar, eu até lhe respeito, mas Deus não derrama bênção. Não existe vida plena sobre uma comunidade de desunidos. Não existe vida plena para uma comunidade de pessoas desalmadas. Não existe bênção sendo derramada sobre uma pessoa que é desigrejada, que não possui igreja.
É antibíblico. A igreja, ela é o corpo do cabeça. Ela é o corpo de Cristo. O cabeça pensa ou pensou sobre a igreja, ainda pensa sobre a igreja. Então é da nossa parte, irmãos, pensar de forma diferente, que Deus vai derramar da sua bênção dele sobre uma comunidade de desigrejados, sobre uma comunidade, irmãos, de pessoas que são destituídas de almas, que não possuem luz na mente, nem fogo no coração. Isso é uma grande realidade. O salmista diz que ele desejava, ele anelava esse lugar. Outra coisa que me chama a atenção, ele não via a hora que chegasse o momento dele ir para lá. Olha o que ele diz no verso 2: a minha alma suspira, né? Mas ao mesmo tempo ele diz que a alma dele desfalece pelos átrios do Senhor. Não parece contraditório? Uma hora ele está dizendo, eu estou suspirando pela presença de Deus, pelos átrios do Senhor, mas no mesmo instante ele diz que a alma dele desfalecia. O que ele quer dizer com isso? Que havia momentos que ele podia ir até o tabernáculo, mas havia dias na vida dele que ele não podia estar. E quando ele não podia ir ao culto, quando ele não podia ir até aquele lugar, congregar junto com os irmãos, a Bíblia diz que ele próprio diz que ele desfalecia, ele se entristecia, ele perdia as forças. Irmãos, veja que coisa. A alma dele desfalecia quando ele não podia ir a um lugar, a esse lugar chamado tabernáculo, adorar ao Senhor. O que é que seu coração sente quando você perde um EBD? O que é que seu coração sente quando você perde um culto de oração? Nós só temos 3 cultos semanais aqui. Seu coração sente o quê? Suspira para vir. E quando você não pode vir por um motivo justo, é possível que isso aconteça, você fica desfalecido, você fica triste, você fica dizendo, oh, como eu perdi de ser animado, de ser consolado, de ser edificado, de ser ensinado. Você pensa dessa maneira? Ele continua ainda no verso 2 dizendo o seguinte, olha: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ô meu irmão, todos nós aqui somos humanos, e o autor desse salmo também. E havia momentos na vida dele, que eram momentos de quando chegava, por exemplo, a hora de ir ao culto, ele estava fisicamente exausto, ele estava fisicamente sem força. É aquele dia que você trabalha tanto, que quando chega a noite você só quer tomar um banho e dormir, e descansar. E é lícito isso. Mas esse homem, ele não pensava como talvez a maioria de nós, depois de um dia duro de trabalho, quando ele pensava na cama, quando ele pensava possivelmente em jantar, apagar as suas lamparinas e ir se deitar, o coração dele dizia a ele, agora não, está faltando alguma coisa, a gente não pode se deitar dessa maneira. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Esse homem não precisava ser chicoteado para vir para a igreja, ele não era um Ló, que tinha que Abraão viver rebocando, porque se Abraão não rebocasse Ló ficava. Ele não precisava ser chicoteado para vir à igreja, ele clamava para estar lá. E quando o corpo dele pedia descanso, o coração dele falava com ele, dizia, levante-se, nós precisamos de nos alimentar espiritualmente. Ele é um adorador. Sabe o que me chama a atenção aqui? A igreja evangélica, ela perdeu muitas coisas para a igreja católica. Entre elas, o sino. O sino era usado pela igreja. Tocava-se um sino em uma cidade. Ainda hoje toca, as igrejas católicas. As evangélicas não mais. Para chamar o povo, no caso, antigamente para o culto.
hoje, para chamar o culto, aliás, para chamar as pessoas para uma missa lá próximo lá de casa, na Capela Santo Afonso, sempre é tocado 1 hora antes, depois meia hora, depois 15 minutos antes, o sino da capela, chamando os devotos para a capela. Esse homem aqui não precisava de um sino para ouvir, porque ele tinha um sino no próprio coração. Ele vinha com as próprias pernas, mesmo depois de um dia difícil, mesmo depois de um dia cansado, ele se dirigia à casa do Senhor, com toda perseverança. Olha o que ele diz ainda no verso 2, olha. Completando o verso 2, eu vou ler todo. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne faz o quê? Exultam pelo Deus vivo. O que é que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que ele se relacionava não com um ídolo, não com um Deus morto, mas ele se relacionava com um Deus vivo. Ele estava dizendo, eu vou para a igreja porque o Deus que eu sirvo, ele ainda fala. Eu vou para a igreja porque o Deus que eu sirvo, ele escuta. Eu vou para a igreja porque o Deus que eu sirvo ainda ama. E por essa razão eu não deixo de ir, porque eu me relaciono com alguém que é vivo. Eu não oro, quem fala comigo não é uma pedra, eu não oro a um pedaço de metal. O Deus que eu me relaciono é um Deus vivo. O coração dele pulsa. Por essa razão eu vou. Que coisa. Olha o verso 3. O verso 3, talvez de todos, seja um dos mais belos. Olha o que o verso 3 diz. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pare um pouquinho aqui nessa noite para eu pensar o seguinte. Talvez haja pessoas aqui que sejam especialistas em colocar desculpas para não virem ao culto. Talvez qualquer probleminha que você tenha é suficiente para tirar de você a vontade de adorar. Basta vir uma chuva, uma nuvem tamanho da mão de um homem, da palma da mão de um homem. Já é suficiente para você não vir. O que me chama a atenção aqui nesse homem aqui, é que ele sempre estava com saudade do tabernáculo. É como se ele saísse hoje à noite daqui e ele dissesse, tomara que chegue terça. Se terça-feira chegasse logo. Como eu estou já com vontade de vir terça. Aí você me perguntaria, pastor, isso é verdade? É. Ele inveja até os pássaros que moravam no tabernáculo. Olha se não é verdade. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Ele invejava, irmãos, os pássaros que faziam moradas no tabernáculo, nas fendas do tabernáculo. Hoje a gente tem uma geração Nutella, né? Mas deixa eu lhe dizer algo aqui para você. Eu não sei se você já foi guri, que fez açaprão para pegar passarinho. Já pegou? Botava na gaiola, e você colocava lá no meio do mato, para pegar o quê? Galo de Campina, papa-capim, pinta-silva, canário, não é verdade? Quando caía um pardal, você ficava irado. Porque o pardal, ele é um pássaro sem valor. É insignificante o valor de um pardal. Pardal só serve para comer. Ele não canta bem, ele cria uma espécie de piolho. Ninguém quer um pardal de estimação. Ele é um pássaro que dá em todo lugar. Tem aqui, tem na Ásia, tem em todo canto. Eu aprendo uma coisa aqui. Para Davi, se ele era o autor do Salmo, ele era esse pardal. Sem valor algum. Sem nada que pudesse atrair ninguém. Mas ele estava onde? Na casa de Deus. A casa aqui é quem? É Cristo. Eu e você somos esses pardais. Nós não temos valor algum. Nós não temos nada o que atrair nele. Mas mesmo assim ele resolveu nos amar e nos atrair com seus laços de amor.
A casa é Ele, o pardal sou eu e você. Nós habitamos aqui por isso. Você está entendendo? Aí o que Davi está dizendo? Oh, como eu invejo esses pardais, porque eles vão para a tua casa, Senhor, e não são enxortados, eles não são mortos, eles saem de lá alimentados. Existia entre o povo judeu um pensamento que os pássaros que habitassem no tabernáculo e posteriormente no templo, eles não poderiam ser mortos. Então aqueles pássaros que habitavam ali, aqueles pardais e aquelas andorinhas, elas eram preservadas de menino ruim, com balinheira, por exemplo. E Davi diz: eu sou esse pardal, se foi ele o autor do salmo. E a casa do Senhor é Cristo, e eu fui morar lá, Senhor. Por isso, Senhor, eu te amo tanto. O que eu aprendo aqui nessa noite? Também falar um pouquinho sobre as andorinhas. Interessante, né? Eu fiquei pensando, por que pardal? O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu sei que você sabe que a andorinha, ela é um pássaro migratório. Ela não fica em um lugar. Mas eu não sei se você sabe que entre os pássaros, a andorinha é o que melhor cuida dos seus filhotes. Tanto o macho quanto a fêmea, eles chocam os ovos. Quando a fêmea sai, o macho substitui. Quando o macho sai, a fêmea substitui. E quando os pássaros nascem, a andorinha, os filhotes nascem, ambos, tanto a fêmea quanto o macho, são incumbidos de alimentá-los. O que é que Davi está querendo nos ensinar aqui, ou o salmista está querendo nos ensinar aqui? Que assim como a andorinha encontrou no tabernáculo, leia-se, assim como a andorinha encontra na igreja o melhor lugar para criar os seus filhotes, essa lição é válida para você que se diz cristão. Não existe outro lugar que possa educar melhor seus filhos do que uma igreja bíblica. Não existe outro lugar para educar melhor seus filhos no caminho do Senhor do que uma igreja onde a palavra não é negligenciada. Assim como a andorinha, traga seus filhos também. Que lição preciosíssima desse homem. Ele está dizendo duas coisas aqui preciosíssimas: alimento para sua alma, alimento para seu coração, você só encontra na igreja. E disciplina para seus filhos, norte para a vida de seus filhos, você também encontra na igreja. Mas continuando, aí ele faz um paralelo, né? O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Aí o salmista diz o seguinte, olha: e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se você for olhar a figura de um tabernáculo, o tabernáculo ele possuía 2 altares. Ele tinha na frente o altar de bronze, que era onde os animais eram sacrificados, eram imolados no primeiro altar, mas o tabernáculo também tinha outro altar, o altar de ouro, que era o altar do incenso, que o fogo nunca se apagava. O que é que Davi está dizendo aqui, ou o autor do salmo está nos dizendo aqui? Que quando ele entrou na igreja, quando ele entendeu o evangelho, quando ele entrava no tabernáculo, vinha 2 coisas à mente dele. Em primeiro lugar, o altar de bronze significava a cruz de Cristo. Nela nós tivemos o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, por que eu venho aqui com um coração de adorador? Porque eu não estou indo mais para o inferno. Porque tu resgataste o meu coração, Senhor. Porque tu abriste os meus olhos. Tu tiraste o véu do meu coração, Senhor. Eu hoje sou alguém que estou a caminho de Sião. Eu hoje sou alguém que estou a caminho do céu. Por essa razão, quando eu entro aqui, eu tenho razões de sobras para adorar e louvar aquele que me salvou. Davi, quando olhava para o altar de bronze, ele dizia: meus pecados foram perdoados.
Mas não só isso. Quando ele olhava lá para o outro altar, o altar do incenso, onde o fogo não se apagava jamais, ele chegava à seguinte conclusão: eu me comunico, eu me relaciono com um Deus que escuta as minhas orações. Tudo que nós queremos, irmãos, às vezes, é ser ouvido. Muitas vezes, tudo que nós necessitamos é de alguém que nos ouça. Eu gostaria de dizer algo aqui para você que eu acho que você já sabe, mas talvez precisa ser relembrado. Quando você se conecta no céu, ou ao céu em oração, a pessoa mais importante do mundo empresta seus ouvidos para lhe ouvir. Quando você ora, existe alguém que escuta. A igreja tem perdido essa percepção. E infelizmente, muitos de nós já não acreditamos mais nessa verdade. A gente deixou de orar, irmãos. A gente deixou de se quebrantar. A gente saiu do lugar de oração. Já não existe mais prazer em nós de orarmos, de nos dedicarmos em oração, de tirarmos minutos de oração diante de Deus. Já não existe mais isso na gente, irmãos. A gente gosta de belos sermões, mas belos sermões não são construídos aqui. Belos sermões são construídos de joelhos. Nós dizemos: Deus fala comigo, mas a pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é o seguinte: como está teu coração? Você se preparou para vir aqui hoje? Você disse: Deus fale comigo, me use, Senhor. No louvor, na direção do culto, na pregação da palavra. Senhor, fala comigo. Sinceramente, você fez essa oração antes de vir para aqui? Porque se você não fizer, pode ser que o maligno tire essa palavra, ela não vai nem entrar no seu coração. Ele não está preparado, irmão. Coração de crente, inclusive, é terra dura. Tem que ser arado. Tem que ser arado. Essa é a grande realidade. Mas o salmista entendia isso. Eu vou para lá, em primeiro lugar, para agradecer pelo que Deus fez por mim. Perdoou meus pecados. E mais, eu vou ser ouvido quando eu entrar naquele lugar. Isso é maravilhoso demais. Verso 4. Olha o que nos diz o verso 4. Do Salmo 84. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Interessante que no verso 2, ele tem saudade da casa de Deus. Ele afirma que o culto não era algo secundário na vida dele. Era algo principal. Fazia parte da vida dele. Vir para a igreja para esse homem, irmãos, não era um fardo, não era um peso. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 4. Bem-aventurado, ou seja, quem é feliz? É os que habitam em tua casa. É os que louvam-te, Senhor, perpetuamente. Interessante, irmãos, que há pessoas que vêm para a igreja e passam. Elas vêm para marcar presença. Elas vêm para dizer talvez para Deus, ou quem sabe para um familiar: fui hoje. Mas elas entram e saem. Eu não estou dizendo que é obrigado, ele não está dizendo aqui que você tem que morar aqui. Mas o que ele está dizendo, quando ele diz louvam-te perpetuamente, e porque habitam na tua casa, o que ele está dizendo aqui? Que é necessário que você se envolva. O que ele está nos querendo dizer aqui, é que você tem que somar. Você tem que dar a sua contribuição. Você tem que dar a sua parcela. Você tem que usar seu talento. Você tem que usar seu dom. Você não pode continuar da maneira como você está. É isso que ele está dizendo. Eu não posso simplesmente passar. Eu não posso passar. Vamos lembrar um pouquinho uma pregação que teve aqui sobre a igreja de Filipos. Você não estaria com essa Bíblia em mãos se a igreja de Filipos não fosse uma igreja generosa para dar papiro e tinta para que Paulo pudesse fazer as suas cartas, editar as suas cartas. O que ele está nos dizendo aqui, irmãos, é que é preciso que eu e você arregasse as mangas, sejamos instrumentos, sejamos bênção.
Sabe por quê? Porque talvez você diga aqui, pastor, eu vim aqui adorar. Eu tenho dúvidas se não existe comunhão na sua vida. Porque comunhão é a mãe da adoração. Você só adora de verdade se você primeiro tem comunhão certa com Deus, depois com a noiva dele. Se você não tem comunhão com a noiva dele, você não pode adorar, é impossível. Impossível. Jamais nós conseguiremos crescer espiritualmente sem se envolver com as coisas de Deus. Eu faço um teste com você. Faça o seguinte, talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia todo dia. Faça um propósito com você mesmo a partir de amanhã, durante 30 dias. Você lê pelo menos um capítulo da Bíblia e tirar um tempo para orar. A partir de amanhã, quando der 6 horas da tarde, se você fizer isso pela manhã, sua vida é outra. Você é mais quebrantado. Seus ouvidos estarão mais atentos. Seu coração estará mais mole. Porque é assim a palavra de Deus. Nós não conseguiremos espiritualidade de uma forma instantânea. E o que eu acho interessante, irmãos, uma pessoa que tem comunhão, que tem adoração, ela tem louvor nos lábios. Ela é grata. Ela é grata por tudo que Deus fez na vida dela e está fazendo. Verso 5 ao verso 7, a segunda parte. Como é que você vem para a igreja? O verdadeiro adorador, ele vem à igreja, mesmo que a vida dele esteja de ponta cabeça. Você sabia disso? Verso 5 ao verso 7. Ele vai dizer isso. Ele apenas não tem prazer em estar lá, mas ele vai, independente de como está a vida dele. Se está empregado, se está desempregado, se o casamento está bem, se o casamento está mal, se os filhos estão bem, se os filhos estão mal, ele está na igreja, na presença do Senhor. É o que ele vai nos dizer aqui. Verso 5, olhe bem. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Olha, irmãos, quando você lê um livro de autoajuda, eu já li alguns, todo autor é unânime em dizer o seguinte, que você tem um gigante dentro de você. E é mentira. Nós não somos fortes. A força não vem de nós. Nenhum de nós que estamos aqui somos super-homens, nem super-mulheres. O que Davi está nos ensinando aqui, é que quem é feliz verdadeiramente é aquele que reconhece que nele só há fraqueza, que você é totalmente dependente de Deus, irmão, que isso não caiu ainda não. Deixa eu abrir meu coração aqui para você, só 2 minutinhos. Hoje fizeram stories da escola dominical. Quem viu aí, levanta a mão. Aí Raíssa, eu vou dizer, não faça isso mais não, me filmou de costa. Eu olhei e disse, quem é esse velho careca? Era eu. Eu não sabia que eu estava tão mal, meu irmão. Eu estou dizendo você diante de Deus. Eu digo, meu Deus do céu, precisa de um implante. Eu estou careca, eu não tinha percebido isso. Então eu não tenho força, você não tem força, você é finito, eu sou finito, esse tabernáculo está se desintegrando, chamado nosso corpo. Então a força não vem de nós. Ele diz, feliz é o homem que reconhece isso. O quê? Que a nossa força vem de cima. Que eu preciso dele para me animar, você está entendendo? Que eu preciso, irmãos, de algo para me animar, e esse algo vem de cima, não vem daqui da terra. Não vem de maneira alguma, não vem, vem do Senhor. Porque na realidade nós somos fracos. E interessante, ele diz o seguinte, olha a felicidade se não é essa, né? Cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Esse homem tem, irmãos, o coração nos caminhos do Senhor.
Que coisa maravilhosa! Porque isso é importante. Porque, olha, a oração só terá valor. Presta atenção nisso. O louvor só falará com você. A pregação só terá sentido para você, ou seja, ela só será prazerosa se você entrar aqui com seu coração aberto. Você não deixar seu coração lá do lado de fora. Quando você chegar aqui e dizer assim, eu estou hoje disposto só a te adorar, a oração vai fazer sentido. O louvor vai ser uma chuva de bênção sobre a tua vida. A pregação vai ser um prazer para você, porque você entrou aqui com fome. Você entrou aqui com sede. Para você, irmãos, vir à casa do Senhor, independente do que você esteja vivendo, não só seu corpo tem que estar aqui, mas sua alma e seu espírito também. Fala comigo, Senhor. Eu peço à igreja do Médici, não perca isso não. Não se torne um robô. Não se torne alguém mecânico. Há muita gente se transformando nisso. Em pessoas mecânicas, que a alma já não brilha. Sabe que o coração já não pulsa. Sabe que já não se encanta mais por Deus. Não se torne isso não, não permita. Não permita que você se torne nisso. Por favor, eu lhe peço, por favor, não se torne nessa pessoa robótica, sabe? Pragmática, instantânea, que não quer ser trabalhado, que não quer ser moldado por Deus. Irmãos, Deus está moldando muitas pessoas, inclusive a mim. Eu quero dizer a você como dói. Mas eu entendo que é para o nosso bem. Verso de número 6. Olha o que ele diz aqui, olha. Esse homem cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Olha o que do verso 6 diz. Ele está passando pelo vale árido. Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre. A primeira chuva. Eita. Eu gostaria de dizer algo aqui a você que talvez não seja dito em outros lugares. Na vida, nós passamos por vales áridos. Esse vale aqui era chamado Vale de Baca. É interessante que geograficamente nunca descobriram onde era esse vale, mas era um vale muito árido. E interessante que ele era cheio, repleto de uma planta chamada álamo. Ela era uma planta que ela, entre aspas, chorava, por isso o nome, né? Vale árido. Era repleta dessa planta. E as pessoas que iam nas suas peregrinações até o tabernáculo passavam por essa região. E normalmente, ao entrar nesse vale árido, nesse vale do seco, eles se deparavam com essas árvores chorando. Por isso que esse vale recebeu esse nome, Vale do Desespero, ou Vale Árido, ou Vale de Baca, porque era um lugar muito difícil. Eu gostaria de dizer algo aqui para você que não é novidade para você. Assim é a vida aqui na terra. Eu acho que quase sempre a gente não caminha na terra sem problema. Eu acho que quase sempre nós somos, irmãos, inseridos no meio de um vale como esse. E o pior, né? Quando a gente é inserido num vale como esse, são situações que parece que não tem mais esperança. Quem entrava nesse vale perdia a esperança de sair do outro lado. Tão árido ele era, tão seco ele era, tão opressor ele era. Diga aí, você olhando para um lado e para o outro, ao invés de você ver uma orquídea, você só via álamo chorando. Aquilo tornava o viajante mais depressivo ainda. E quantas vezes na jornada da nossa vida há situações na nossa vida que parecem não ter esperança alguma. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos desesperados em um vale como esse vale aqui, o vale árido, em situações de desespero. Quantas vezes nós não estamos assim? Talvez haja pessoas aqui nessa noite assim. A sua vida está árida. A sua vida está
Mas eu gostaria de dizer algo aqui para você, para acalmar o seu coração. Nossa caminhada à casa de Deus, há vale nos pés, é verdade, mas há bonança no coração. Não perca sua fé. Na nossa caminhada até a casa de Deus, há guerra na vida, mas há paz na alma. Na nossa caminhada até a Sião celestial, há tempestade no caminho, mas há bonança no coração. Sabe o que mais me chamou a atenção aqui nesse verso de número 6? Vou reler ele. Esse homem que tem o coração aplanado, ele está passando pelo vale árido, né? Ele faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Quando você está vivendo uma situação tremendamente difícil, impossível, a gente costuma procurar solução na terra, né? E às vezes a gente diz, não tem. A gente não acha. Possivelmente o salmista tinha em mente o seguinte: os viajantes, quando entravam nesse vale, eles procuravam água potável. Mas o vale era tão árduo, tão árduo, tão árduo, que ele não tinha. Então ele procurava na terra e não via nenhuma solução para aquela sede, para aquela situação dele. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ainda no verso 6 ele diz o seguinte: que esse homem faz dele um manancial, de bênção do cobre a primeira chuva. Naquele vale árido, que acontecia muitas vezes, a chuva descia do céu. Deixa eu lhe dizer algo para você aqui, baseado no que eu estou afirmando aqui nessa noite. Muitas vezes você tem procurado a resposta, a solução na terra, em homens. Mas sabe o que Deus está dizendo para a igreja do Médici nessa noite? Que a solução para o seu vale árido, que a solução para o seu vale vaca, que a solução para o seu vale do desespero não está aqui. Vai vir resposta de Deus. Vai vir chuva do céu. Sabe por quê, meu irmão? Deus não só acalma o coração aflito, mas Ele também aquieta as tempestades que nos trazem aflição. A gente tem que aprender uma coisa. A fé, ela ousa cavar. Oi? Amém. Estão me ouvindo aí, irmãos? Verso 7, né? Ele diz o seguinte, olha: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Houve dias na minha vida que eu disse, sabe o que é a minha esposa? Eu vou deixar esse negócio de ser pastor. Não dá para mim não. Não vou colocar mais paletó, não vou mais não. Sabia que já teve dias na minha vida cristã dessa? Que já houve dias na minha vida de querer voltar para o mundo. E eu desafio aqui qualquer um de vocês que já não pensou em chutar o pau da barraca. Todos que estão aqui, tudinho, não tem um que não tem isso. Diz, eu vou desistir dessa coisa de ser crente. Por conta do sofrimento. O sofrimento faz isso na gente. Mas veja como é importante a comunhão, a vontade de estar aqui. Como diz o verso de número 7, esse povo vai indo de força em força. O que ele está querendo dizer? Porque você vem a uma reunião como essa, e aqui você é reabastecido. Na comunhão com teu irmão, nós crescemos a ponto, irmãos, de conseguir termos alegria na peregrinação até Sião. Num lugar como esse, a gente se aquece dos desconfortos da vida. E ele diz outra coisa aqui que muito chamou a minha atenção. Ele diz o seguinte, olha, no verso 7, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sião é o nome de Jerusalém.
Mas espiritualmente eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui a você. Haverá um dia que cada um de nós compareceremos diante de Deus, no céu, um a um. E você vai olhar para mim, eu vou olhar para você, e nós vamos dizer o seguinte um para o outro: o caminho foi difícil, é verdade, mas a chegada é segura. Eu estou no céu, os irmãos estão me entendendo? Nós vamos chegando de um a um, sofrendo, sendo decepcionado, irmão, tendo problema no casamento, tendo problema no trabalho, olhando para você e dizer: eu deveria ser bem sucedido se eu não tivesse trilhado esse caminho, eu estava mais rico, eu estava com um carro melhor, eu não estava andando nessa lebreia. Mas um dia nós nos encontraremos no céu, e o que vai ser nos dito um ao outro: o caminho foi tão difícil, mas eu sempre acreditei que a chegada, ela era segura. Que coisa maravilhosa. E já partindo para o final, verso 8 até o verso de número 12, o salmista diz o seguinte aqui: o adorador é feliz porque conhece Deus. Como é triste a gente ter 30 anos de cristão e não saber quem Deus é. Como é triste, irmãos, a gente congregar numa igreja e não sabermos nem se somos salvos. Como é triste a gente congregar num lugar e nunca sermos instrumentos de Deus para trazer ninguém para esse lugar. É verdade ou não é? Ele diz que o verdadeiro adorador, ele conhece Deus, ele sabe quem Deus é. Olha o que ele diz no verso 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Que coisa, irmãos. Repito o que eu falei anteriormente. Esse homem, ele tinha plena convicção, consciência, que ele não estava falando com alguém morto. Ele estava falando com alguém que não só perdia batalha, mas também comandava todos os exércitos do céu. Isso me chamou muita atenção. E mais, parece-me que o salmista estava numa luta solitária. Há coisas na sua vida, na minha também, que a gente não expõe a ninguém. Só as madrugadas sabem. Na verdade, eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui. Há pessoas que estão aqui nesse auditório, que só as madrugadas talvez teu travesseiro saiba o que você está passando. Nem seu cônjuge sabe. Parece que o Vale de Baca, ele faz isso com a gente. Nos deixa só, humanamente falando. E é isso que esse homem expressa aqui. Parece que eu estou só, mas na realidade eu não estou, eu tenho tu, Senhor. Por essa razão ele ora assim, olha: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta os ouvidos, ok? Ó Deus de Jacó. Eu fiquei me perguntando, por que ele não disse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Porque ele disse, ó Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó, como ele, era um suplicante solitário. Jacó teve o seu próprio vale. Talvez como você também, que se encontra hoje no vale. Mas mesmo assim, Jacó não desistiu de orar, mesmo estando sozinho. Interessante, né? A Bíblia diz que ele lutou com Deus e não deixou que aquele anjo fosse embora enquanto não o abençoasse. Mas interessante, sabe? Deus, aquela teofania, desapareceu aquela manifestação de Deus, mas Deus não deixou Jacó com uma marca. Jacó ficou aleijado naquele dia, para lembrar-se sempre de quem é Deus e de quem era ele. Eu gostaria de fazer um lembrete aqui a todos vocês que estão aqui nessa noite. Quem era você? Onde você estaria hoje
se não fosse o Deus de Jacó? Como você estaria hoje se não fosse o vale árido? Talvez você tivesse se transformado em um soberbo. Talvez você já não estivesse mais nem vivo. Talvez você não estivesse mais nem casado. Talvez você não estivesse mais nem aqui me ouvindo. Mas Deus providenciou possivelmente esse vale de Baca para você, esse vale árido, para que você sozinho aprendesse a clamar a Ele e entender que Ele é um Deus que ainda escuta solitários, ainda escuta pessoas na madrugada. Ele ainda escuta. Louvado seja o nome dele por essa razão. Verso 9. Olha o que ele diz. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. O que é que ele está dizendo aqui? Que as nossas orações serão respondidas, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo. Você está entendendo? Hoje Deus olha para cada um de nós que aqui estamos. Ele não vê você. Ele vê o Filho dele em você. Ele sabe que o sangue do Filho dele perdoou todos os teus pecados. Por isso hoje tu tem a ousadia de chamar o Senhor dos Exércitos de Pai. Interessante que quando a gente entra no exército, tem uma frase que eu nunca gostei, né? O exército dizia assim para a gente: mãe, você só tem uma. Agora pai, você vai encontrar muitos aqui. É mentira. Porque um pai verdadeiramente, ele não nega nada bom a seus filhos. Você está me entendendo? Você é filho da pessoa que governa todo esse vasto universo. E Ele não vai lhe negar aquilo que você precisa. Mesmo que seja um vale árido para consertar você, Ele não negará. Que coisa mágica. Que coisa estrondante nos meus ouvidos. Porque é interessante, né? Eu lembro que quando eu chegava para meu pai, a gente não tinha mesmo não. Eu dizia: pai, me dê um trocado. Aí ele balançava o bolso, fazia blim, 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 blim. Tenho não. Sempre me negava. Deus não é assim. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que vai te fazer bem. Ele sabe o que tem tirado. Ele sabe o que tem colocado na tua vida. Ele sabe todas as coisas. Ele está te moldando. Mas continue orando a Ele. Não no teu nome, mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele escuta. Louvado seja Deus. Verso 10. Olha o que ele diz. Isso aqui é maravilhoso demais. Ah, Jesus, se a gente entendesse isso. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Não existe felicidade maior para esse homem do que estar na casa do Senhor adorando a Ele. Não existia para ele experiência mais arrebatadora, irmão, do que Deus falar conosco. Pode existir algo mais sublime na sua vida do que você entender: olha, Deus hoje falou comigo, Deus se preocupou comigo a ponto de falar comigo. Que coisa linda! Não existe algo mais sublime na vida de alguém do que ser visitado pelo Espírito Santo. E esse homem diz algo aqui tremendo. Ser porteiro no tabernáculo era a posição mais insignificante para o levita. E ele diz algo assim: olha, eu prefiro, ele diz, olha, estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu parafrasear aqui para os irmãos. É muito mais nobre para mim e para você, e não tem nenhuma desonra nisso, vir lavar o banheiro da igreja do que ser presidente dos Estados Unidos.
Você sabia disso? Não existe uma nobreza maior do que essa, do que ser servo de Deus. Interessante, irmãos. Estava vendo uma reportagem aí, tem um psicólogo que se disponibilizou a dar consultas aos forrozeiros do Parque do Povo, porque o São João se acaba hoje e já tem gente em depressão. As trevas. A pandemia fechou a igreja. E eu acho que se não abrisse mais, para muita gente não faria diferença. Sabia disso? Se continuasse fechado por 5, por 10, por 15, por 20 anos, não alteraria nada na vida de muita gente. O Parque do Povo vai fechar agora e é necessário que pessoas vão ao psicólogo para não entrar em depressão, porque já estão ansiosas porque vão esperar um ano. O que é que eu aprendo aqui quando ele diz no verso 10 o seguinte: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que é que eu aprendo aqui? O que você crê determina as suas preferências. Se você não tem prazer em estar aqui com os irmãos nos cultos, o que está acontecendo com você? A maneira como você crê determina o que você prefere. O que é que você prefere? Ninguém daqui, tá? Mas postou, tornou-se público, infelizmente eu vi. Eu digo infelizmente porque me entristeceu. Para uma pessoa ali, Jesus é lindo, 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 evangeliza, Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, Jesus... Mas está 30 dias no Parque do Povo e é cultura. Quando terminar amanhã, Jesus é lindo de novo e é maravilhoso. E vamos evangelizar. Sabe o que significa isso? Falta de contentamento. Eu não preciso me caracterizar. Minha igreja não precisa ter comida típica. Eu não preciso botar cortina. Eu não preciso fazer fogueira. Eu não preciso estar de chapéu de palha. Porque eu sou contente com o que eu tenho. O que falta em muito crente é contentamento. Por isso que tem que fazer fogueira, por isso que tem que ter fogos, por isso que tem que ter roupa a caráter, porque não é contente com Cristo. Precisa de algo mais. E eu aprendi uma coisa, teologicamente falando. O Evangelho é Cristo. Se é Cristo mais o sábado, é legalismo. Se é Cristo mais Maria, é legalismo. Se é Cristo mais João, é legalismo. Isso chama-se idolatria também. Você é satisfeito com o que você tem? Versículo 11 e 12. Olha o que ele nos diz aqui. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Interessante isso aqui. Todos nós que estamos aqui, ele diz que Deus é sol. Ele não está dizendo que Deus é o sol, não. Ele está dizendo que Deus é sol. O que é que ele está dizendo? Que Deus é quem ilumina. Nossos caminhos, eles não são trilhados pelo nosso coração. Nossos caminhos são trilhados pela palavra de Deus. É Deus que nos ilumina. Ele nos ilumina, irmãos, o que nós devemos fazer, o que nós devemos refugar, o que nós não devemos fazer. É Deus que nos ilumina. Ele é sol, ou seja, Ele ilumina e Ele nos aquece, Ele nos traz alegria. Mas ao mesmo tempo Ele diz que Ele é escudo. O que significa Ele dizer que Deus é luz e Ele é escudo? Que o mesmo Deus que mostra o caminho que você deve ir é o mesmo Deus que lhe protege. É o mesmo Deus que lhe protege. Sabe? E ele fecha o verso 11 dizendo o seguinte, olha, porque o Senhor Deus é só e escudo. O Senhor dá graça e glória. O mesmo Deus que disse que você deveria levar a sua cruz, e eu também. Ele promete que no final nós teremos uma coroa. Irmão, eu não estaria aqui se eu não acreditasse nisso.
Eu não tenho meias verdades. Se eu não estivesse aqui, sabe onde eu estaria hoje? Eu já disse aqui 100 vezes e reitero: numa boca de fumo, fumando crack. Porque a vida não tem sentido sem o Evangelho. Nenhuma. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a Cracolândia. Que coisa horrível. Que coisa terrível. Mas ali são pessoas sem esperança. Não tem mais, perderá a esperança. E se você tirar o Evangelho da vida da gente, o que resta? Eu já disse a você que eu não sou normal. Eu vou fazer um exame, eu acho que eu sou meio doido. Às vezes, 3 horas da manhã, eu me acordo de súbito e eu fico pensando: meu Deus, minha mãe tem 95 anos. Se ela amanhecer morta. Às vezes eu digo: meu Deus, se tu levar um dos netos meus. Você já pensou sobre isso? Se tu levasse um dos netos meus, Senhor, o que seria de mim? Ah, irmãos, é como o Espírito Santo me visitasse de madrugada e dissesse: graças a Deus por Jesus Cristo, porque tu vais se encontrar com eles um dia no céu. Você está entendendo? O mesmo Deus que disse que a gente deveria carregar uma cruz, é o mesmo Deus que nos prometeu que ia nos dar uma coroa, que nós reinaremos com Ele. Igreja do Método, nós não estamos aqui, irmãos, porque nós somos os homens mais felizes da terra aqui, não. Nós estamos aqui porque nós aguardamos uma grande morada no céu, a esperança no nosso coração. Que maravilhoso, que maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. E ele diz: bem nenhum sonega aos que andam retamente. Quando eu escuto uma palavra dessa, que eu sei que Deus, Ele me ilumina e ilumina você também, e que Ele é o meu escudo. Irmãos, um Deus assim, o que é o mínimo que Ele pode pedir de você? Que você seja reto. Que você seja reto. Que você viva uma vida piedosa. É o mínimo que Ele pode pedir de você. Não porque você vai ser salvo por isso, mas porque você já foi salvo. É preciso, é possível, é justo que você se comporte assim. Eu termino com o verso 12. De novo, ele chama Deus de ó Senhor dos Exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Em quem você tem confiado? Em quem nós temos confiado? Né? Todas as coisas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Em quem você tem confiado? Razões para você confiar nesse Deus que foi pregado aqui nessa noite. Ele tem poder para te proteger. Ele tem sabedoria para te orientar. Ele tem fidelidade para te preservar. Ele tem toda suficiência para te prover. E Ele tem misericórdia para te perdoar. Sabe como eu termino essa noite dizendo isso a você, algo aqui a você? Você é amado no céu. Não se perca, não. Não se perca, não. Amém? Glória a Deus.